Boa noite, galera. Feliz 2022. Primeira live do ano. O tripé não tá querendo colaborar aqui, mas vamos dar uma forcinha pra ele. Esperando o Thiago entrar. E a gente vai falar aqui sobre como a gente pode fazer uma política diferente e promotora de prosperidade. Então eu vou trazer o Thiago, que é um grande ativista, um cara que trabalha em coletivos, né, apoiando iniciativas construídas de forma coletiva. O Bem Viver é um movimento que combate a fome, gera trabalho, gera prosperidade para muita gente. E eu tô com um problema aqui no Wi-Fi, mas vamos seguir. Tô esperando aqui então. O Thiago já tá entrando. Deixa eu avisar ele aqui. E eu queria que vocês soubessem também que eu tô criando um conteúdo e tô colocando em pastas aqui sobre qual é a situação do Brasil em todos os temas relacionados à sustentabilidade. Como é muita coisa, eu tô usando a agenda da ONU. Então, eu estou usando esses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para a gente fazer uma análise de como é que está esse país, né? Esse relatório LUZ. Ele é criado por mais de 200 organizações, então ele é feito a 200 mãos. A gente usa estudos e dados públicos, o Thiago... E aí o relatório, ele traz esse panorama. Então eu tenho aqui uma série que eu já tinha feito. Oi, E aí, que Dani, boa noite, emoção tudo bem? você. Beleza, companheira. Prazer revê-la, viu? Poxa, seja bem-vindo, com muita honra te recebo aqui, o teu tempo super precioso, eu vejo a sua batalha aí diariamente. Então, Valeu, vamos valeu. aproveitar muito bem esse tempo. Vamos sim, um prazer estar aqui conversando contigo. Admiro muito a página que você tem, o trabalho que você faz. Estamos juntos, então é um prazer estar aqui. E eu queria lembrar, né, Thiago, que quem quiser também apoiar esse trabalho, vocês têm um movimento que pode ser apoiado financeiramente, né? Então, já que a gente não ganha dinheiro com o nosso ativismo, que as pessoas possam direcionar as suas doações, né, se for o caso ali, ou outro tipo de apoio, direto para o movimento, né? Com certeza, com certeza. A contribuição financeira é uma das formas de dedicar energia, de alguma forma, à construção de uma transformação, né, Dani? Eu A gente acho sabe que importante. isso, numa crise econômica tão grave como que a gente vive, essa quase nunca é a possibilidade das pessoas, assim, mas quem tem essa condição colabora dessa forma, quem não tem vai no trabalho de formiguinha, quem não consegue fazer nenhum dos dois divulga as ações na internet, e assim vai todo mundo contribuindo um pouquinho e vamos nessa. É isso aí. Então, eu coloquei, inclusive, o perfil está marcado, né, no post da live, então quem quiser pode ir lá apoiar, né? Eu acho que tem várias formas. Se você olhar assim os últimos posts, já dá para ver qual é o tipo de trabalho que é feito na comunidade, né? Que o movimento faz. Então tem muitas formas de dedicar esse apoio. Então, assim, vamos começar você contando um pouquinho da tua história, né? Como é que você chegou aqui, ser esse cara tão importante para a gente agora, né? Assim, mais público, digamos, né? Mais conhecido. E como é que foi essa tua jornada? Obrigado, Dani. Queria mandar um salve aqui para Maria Clara Spinelli, que comentou aqui também, que é uma grande apoiadora, muito massa também contar com ela. Um abraço para o Namastê também, que está acompanhando aqui, que é uma das referências de sistemas agroflorestais, grande professor. Dani, eu sou um socioambientalista de 35 anos. E há 17 anos atrás eu descobri meu grande propósito de vida, né? Que era colaborar para a transformação do mundo, ser mais uma formiguinha nessa marcha histórica aí de acabar com a exploração, porque o sistema que a gente vive, ele explora muito, né? Em detrimento de todas as pessoas do mundo para o benefício de um punhadinho de gente ali no topo da pirâmide social, né? E às vezes as pessoas pensam que isso não é uma realidade no Brasil, mas o Brasil sempre esteve, e há décadas, tá? Entre os 10 países mais desiguais em todo o mundo. E aqui onde eu vivo, no Distrito Federal, é o lugar mais desigual em todo o país, sempre disputando com o estado do Amazonas, às vezes outro estado também. Portanto,
aqui é uma sociedade que a gente vive, né? Esse sistema ele explora muito, mas ele também oprime muito e a exploração se intensifica a partir de critérios de opressão. É uma sociedade onde mulheres ganham menos que homens para fazer rigorosamente a mesma função. É uma sociedade onde pessoas negras ganham menos que pessoas brancas, onde pessoas LGBTQIA+, não só não acessam o emprego, mas também recebem um salário inferior. E também não se trata apenas de uma questão de exploração, mas de opressão mesmo, de negação de direito à vida, de crimes de ódio, de feminicídio, de crimes de LGBT transfobia. Enfim, tantas violações que colocam uma sociedade que explora, que oprime, e essa mesma sociedade, esse mesmo sistema capitalista, patriarcal, colonialista, ele também destrói a natureza de forma sistêmica, porque trata justamente os seus dois grandes eixos. A exploração da força de trabalho, e no momento de crise aumenta severamente a exploração da força de trabalho. Então, quando vem, desde a crise de 2008, da grande crise financeira, que estourou lá com a bolha imobiliária das hipotecas subprime nos Estados Unidos, a taxa de lucro dos grandes capitalistas diminuiu. E a forma deles aumentarem é retirando direitos trabalhistas, nessa reconfiguração das relações de trabalho, a uberização, a economia de plataforma, e formas de intensificar o quanto cada trabalhador produz de mais-valia para o seu patrão. E aí, a outra perna disso é a expoliação da natureza. Também aumenta severamente em momento de crise. A destruição da natureza, porque justamente tratam como objeto de lucro. Isso pega muito aqui no sul global, pega muito no Brasil, porque aqui sempre o centro do sistema trata a gente como aquele grande fazendão, aquela grande mina a céu aberto, aquele grande poço de petróleo, aquele cassino também para especulação financeira, né? Essa lógica que o centro do capitalismo tem com a periferia do capitalismo, que somos nós somos da periferia do centro do capitalismo, né? Não adianta quem é de classe média aqui pensar que tem algum nível de equiparação ali com o centro, né? Outro mundo, e as pessoas sequer imaginam que são as elites globais, né? Que são a classe dirigente no mundo, né? As pessoas nem frequentam os mesmos lugares, nem utilizam os mesmos meios de transporte que as pessoas que pensam que são privilegiadas. E aí, no fim, eu me dei de cara com essa situação há 17 anos e falei, pô, quero colaborar com uma outra sociedade no lugar dessa. Dei a sorte de estar lá poucos meses depois que eu despertou uma curiosidade grande em mim, em janeiro de 2006. Já vai fazer, então, 12 anos. Não, 12 anos nada, 16 anos. 16 anos. Eu estava lá na Bolívia e peguei a posse do Evo Morales, assim, por puro acidente. Estava querendo conhecer a América Latina, conhecer as lutas dos povos. E aí o Evo foi o primeiro presidente eleito em 500 anos, né? Presidente indígena eleito na Bolívia em 500 anos, desde a invasão europeia. E aí o povo estava em festa, eu fui prestar atenção naquilo, assim, e o Evo falava sobre isso, falava sobre uma outra forma de se relacionar com a natureza, falava sobre os bons conviveres que levam a uma sociedade melhor, falava sobre a luta anti-imperialista também, que é fundamental no mundo de hoje, e falava justamente sobre essa saída. A partir de uma grande marcha histórica latino-americana, a gente construir uma emancipação não só de cada país individualmente, mas de um continente como um todo que pudesse se alastrar pelo sul global e contagiar o mundo. Eu fiquei encantado com aquilo e resolvi adotar aquilo dali como um horizonte de vida também. E aí, chegando no Brasil, de volta dessa experiência, peguei tudo que eu tinha lido antes, com essa experiência, essa vivência também nos países irmãos, vizinhos aqui, e comecei a me dedicar muito a conhecer a luta daqui do Brasil. E aí tive sorte de ser muito bem recebido nos territórios indígenas onde eu fui, nos acampamentos da reforma agrária onde eu fui também. Acompanhei muitas situações difíceis, em retomadas indígenas muito difíceis, muito precarizadas, sobre imensa situação de violência nos acampamentos, nos assentamentos também, nas ocupações, no campo também. Presenciei situações assim que eu acredito que ninguém deveria ver na vida, da violência no campo, da violência do Estado, nos despejos também. Por pouco escapei de massacres como o massacre da Singenta e também fui acompanhar a realidade a partir das periferias da cidade, né? Então comecei a construir a luta por moradia e comecei a construir, acompanhar outras lutas também socioambientais, enfim, numa lógica de compreender que a gente precisa estar atuando onde estão as grandes contradições do sistema, assim, né? Não é as grandes contradições do sistema não estão no Twitter, embora elas se expressem lá, mas elas estão na ponta, nos territórios, na cidade, no campo e na floresta, com gente que está dando a vida e nesse momento está sob a mira de um trator que quer passar em cima e esmagar tudo. E as pessoas estão lutando essas batalhas do nosso tempo cotidianamente, né? Luta no território, no cotidiano e expressa isso também nas redes, né? Com muita consistência. Eu dou muito valor. O trabalho de redes não faria também. Mas ele precisa ser sempre ancorado nessa atuação concreta cotidiana, né? E aí
17 anos depois de começar essa jornada, estou eu aqui. Hoje sofrendo 3 processos criminais, o civil eu já perdi, inclusive, e agora sou pré-candidato no mandato coletivo, co-deputado federal nos mandatos coletivos do Bem Viver, aqui junto com a companheirada indígena, camponesa, sem teto, ambulante. Todas as nossas lutas vão juntas nessa construção. Sou militante do movimento Bem Viver e fico muito feliz de poder estar partilhando essas experiências aí de um horizonte de transformação que junta a cidade de Campo Floresta numa perspectiva de totalidade revolucionária. Muito bem. Eu queria só complementar uma coisa que você falou no comecinho da sua fala, sobre as desigualdades, né? E que eu tenho certeza que você tem muita consciência disso, mas passou ali, que é a economia do cuidado, né? Então, de tudo aquilo que você falou das desigualdades, da mulher não receber, não ter fala, ser cortada, todas as coisas, as violências que a gente tem falado por aí, ainda tem isso que agora está mensurado, né? O valor dessa economia do cuidado. Tipo, o homem não pode amamentar, mas fora isso, tem muitas coisas que eles podem e não fazem, e que também fica nas costas dessas mulheres. Você vê isso também, porque na ponta isso também ainda é muito, né, desigual, enfim, tem muito machismo, né, ainda enraizado, né, nas nossos comportamentos. Hoje mesmo eu me peguei, sabe, falando uma bobagem e aí estava com uma amiga e pedi desculpa na hora, falei, nossa, não acredito que eu falei isso. Então, é enraizado, né, quer dizer que não é para apontar assim o outro, mas para a gente olhar para si. E aí, alguém perguntou da sua mãe aí no meio dos comentários, que eu acho que é interessante também. Como é humanizado o teu perfil, né, Thiago? Que é diferente isso. Quando a gente vê... As pessoas, quando a gente vê que querem fazer muito discurso, é tudo muito perfeito e não tem essa humanização, né, dos perrengues. A minha mãe também passou mal hoje, mas... Enfim, a gente tem mãe, a gente tem essas, né, essas Exato. ocorrências. Então, assim, alguém perguntou como é que tá a sua mãe dessa último perrengue que vocês passaram aí. Obrigado, Dani. Eu não vi essa mensagem, essa pergunta no chat, mas a vida com a mãe Caco, né? Eu chamo de mãe Caco desde pequeno, assim, porque ela me chamava de macaco por conta de habilidade de escalada que eu tinha, né? E aí ela virou a mãe do macaco, então virou a mãe Caco. E desde pequeno a relação com ela sempre foi maravilhosa, excelente. Só que há 16 anos atrás minha mãe teve 3 AVCs e esses 3 AVCs colocaram ela numa situação de gravidade clínica também, uma reabilitação complexa. E nos primeiros anos ainda meu pai ainda vivia com a gente também. 4 anos depois passou a ser eu e minha irmã, que é praticamente da mesma idade, gerindo o tratamento dela, cuidando. Eu sou responsável legal por ela. Minha irmã dedica muita energia também ao cuidado com a minha mãe e é uma luta que nos primeiros anos era só a luta e o sofrimento, a indignação, assim. E com o passar dos anos a gente foi aprendendo a extrair felicidade, alegria, amor. E a gente foi se convencendo, todos nós três, eu, ela e minha irmã, que a vida ela vale a pena enquanto a gente está conseguindo dar e receber amor. E se a gente consegue extrapolar um pouquinho esse microcosmos do amor, a gente consegue também se dedicar a projetos de amor pela humanidade, pela natureza como um todo, pelo planeta e vai avançando nisso, né? E aí a gente tem vivido anos de muito amor. E não quer dizer que sejam fáceis. Hoje minha mãe teve uma rolha há 2 dias atrás, na verdade 3 dias atrás, ela teve, a gente chama de rolha, é uma situação de interrupção da respiração aqui, porque vem secreção, e aqui tá mudando o clima, né? A seca chegou mais cedo aqui no Distrito Federal, e aí pega todo mundo na questão respiratória. Tá tendo até, inclusive, várias pessoas com questão respiratória também, porque fica muito, muito, muito seco aqui. E aí, com a minha mãe, isso é muito amplificado pela condição respiratória dela. Então, de uma hora para outra, trava a respiração, porque a secreção endurece, e é o que a gente chama de rolha. E se não resolve rápido, se não consegue desfazer aquilo, ela perde a capacidade de respirar, baixa a saturação, dali vem uma parada cardiorrespiratória e é muito, muito perigoso. Nós estamos vivendo dias tensos aqui, né? Mas é parte da vida, assim. Já vivemos outros dias tensos, minha mãe é muito forte, tá doida para acompanhar o aniversário de 1 ano da neta dela, filha da minha irmã também, que tá chegando.
tá doida para acompanhar várias outras coisas. Ela vibra com as coisas da eleição aí, da pré-candidatura do mandato coletivo, do movimento, de tanta coisa linda que está acontecendo. E ela quer e vai acompanhar todas essas coisas. Ela resiste. Esses dias não têm sido bons, na verdade, sobre a saúde dela, mas nós estamos na luta. E o importante é isso, né? Ela tá bem, tava lá com ela agora, pouco antes de vir para cá, e ela tá bem. Tá feliz de poder, tá pensando no aniversário da neta nesse momento. Vamos mandar energia, né? Que eu vejo que você vibra muito nessa questão também, de mandar essas energias que te ajudem e aí chega de alguma forma. Eu Sim, ô queria Dani, muito. até desculpa te interromper, porque você falou sobre esse negócio do perfil personalizado, né? Eu criei rede social para falar da luta. E eu acreditava que tudo que era pessoal era irrelevante falar. Então, eu não queria falar disso. E aí eu fui vendo que assim, primeiro que as pessoas, elas não basta ela acreditar programaticamente naquilo que você está defendendo. Se você defende uma coisa bem redondinha, quem tem experiência vai defender uma coisa muito bem estruturada, vai ter uma boa retórica também. Mas as pessoas também, elas são cativadas por algo que elas acreditam que está no seu coração, assim, que você faz aquilo com uma boa intenção, com um propósito bom. Então, muitas vezes, as pessoas, elas vêm por um caminho diferente, assim. Eu fui percebendo ao longo dos anos que tinha muita gente que chegava pelo conteúdo militante, assim, e chegava e dali transformava numa referência e uma multiplicadora de conteúdo e tudo mais, mas tinha muita gente que chegava falando, pô, essa pessoa é sangue bom, essa pessoa é boa, essa pessoa planta alimentos sem veneno, ou então essa pessoa é um bom filho, qualquer outra coisa assim. E disso daí a pessoa ia falar, pô, o que essa pessoa pensa? E aí começava a entender, assim. Quando eu fui entendendo que partilhar coisas da minha vida que me faziam feliz e às vezes quando está no aperreio, saber que tem gente de longe mandando boas energias, isso traz um nível de alívio também e de conforto tanto para mim quanto para minha mãe. Quando eu fui percebendo a potência disso, eu falei, pô, não tem por que deixar as pessoas sem saberem disso, se isso é algo que é relevante para elas, isso é algo que traz muita energia para minha mãe. Quando ela, pô, tantas vezes na UTI ao longo desses últimos 2 anos só, eu ficava lendo as mensagens das pessoas para ela, velho, e era outra coisa, assim. Ela responde muito rápido a isso, a esse estímulo, né? Então ela ficava bem, era muito visível, assim, que ela ficava bem melhor quando ela via as mensagens das pessoas. Pô, a Ramayana fez uma música para ela, cara. Aquilo Ai, ali emocionava as pessoas até da UTI, a equipe médica, a equipe de técnica de enfermagem, de auxiliar de enfermagem, de enfermaria. É muito massa ver, assim, que uma situação que é uma situação, na verdade, de saúde, é uma situação muito difícil, e a gente consegue subvertendo ela para transformar uma coisa de partilhar amor e partilhar carinho com as pessoas, inspirar as pessoas a lutar pelos seus sonhos também. Ficou legal. Eu não consigo imaginar só construindo um cronograma editorial de produtor de conteúdo meramente de esquerda e esquecer da vida cotidiana, não. então, e eu queria aproveitar que você falou isso, porque eu me sinto muito assim também. A gente, nesses últimos 4 anos aí, eu acho que foi muito importante. Porque no começo eu comecei nessa fábrica de conteúdo também. De tudo que eu achava que eu estava descobrindo, eu ia compartilhando. Mas agora foram pessoas que seguraram a nossa mão, assim. Eu acho que eu consegui ver a rede de contatos que eu construí como uma rede. E a maior, assim, existem muitos momentos que eu penso em desistir também, porque isso aqui é um esforço de ativista mesmo. Tipo, não é uma coisa que rende qualquer tipo de crédito para mim, sabe? É o fato da gente querer compartilhar as coisas que a gente está descobrindo mesmo, aprendendo. E que a gente precisa que mais pessoas saibam para que isso dê certo, né? Esses movimentos. Então, foi muito importante e eu conheci pessoas incríveis como eu estou te conhecendo. Eu espero te conhecer pessoalmente em algum momento, sabe? Em alguma passeata que a gente vai estar lá para derrubar essa pessoa aí que, né? Enfim. Mas vamos falar, então, eu estou criando esse conteúdo porque eu quero que as pessoas entendam que existe sim caminhos diferentes do que esse extremo, né, que a gente chegou. E aí, eu só queria destacar aqui que alguém falou de uma questão de machismo e tal. A gente pode voltar nesse assunto no ODS 5. Eu vou ter um cara aqui muito legal para falar, que eu já estou conversando com ele, que ele cuida desses grupos de homens que, enfim, foram condenados por violência. Então, acho que isso a gente pode retomar, se essa pessoa quiser participar,
Vai ser um prazer. Então, hoje a gente vai falar de fome, né? Assim, do contrário, na verdade, né? De como que a gente cria alimento saudável para as pessoas, como a gente cria saúde, cria vida, né? E nesses coletivos. Então, vamos contar a história do Bem Viver, porque eu acho que ela se conecta com todos os ODS, embora eu tenha colocado aqui como primeiro, ela se conecta fortemente com a produção de alimento, de trabalho, de dignidade, de educação, de um novo jeito de viver de forma coletiva, né? Tudo que vocês fazem ali é muito coletivo. Então, vamos contar essa história do bem viver e como que a política pública pode apoiar esse tipo de iniciativa. Se alguém já apoiou em algum momento vocês, né? Ou como isso pode virar uma política pública, enfim, como é que a gente conecta isso com a política, com a agenda, com as propostas desses que os caras vão começar a fazer propaganda, já começaram, né, a fazer propaganda. Como é que a gente conecta esse tipo de movimento transformador com a política, com o que a gente quer eleger, enfim? Massa, massa, Dani. Ó, a começar, eu vou apresentar para vocês o que é o Movimento Bem Viver. Vou resumir um bocado. Mas o Movimento Bem Viver é uma convergência de pessoas da cidade, do campo, das florestas, que decidiram encampar as grandes batalhas do nosso tempo, não apenas com muita garra, com determinação, mas dentro de uma estratégia revolucionária, que envolve promover enraizamento territorial em todos os campos, conectar esse enraizamento territorial, uma capacidade de resistência coletiva, não cada um no seu quadrado, e justamente ao fazer essa aliança, trazer um programa não só do que a gente rejeita, que é esse sistema capitalista que está levando a gente para a destruição e para a barbárie, mas também apontar e viver um pouquinho dessas experiências de uma sociedade nova, que é uma sociedade livre da exploração, livre de todas as opressões, livre da destruição da natureza, e uma relação harmônica com a natureza enquanto parte dela que nós somos, né? Então, o que a gente buscou construir enquanto Movimento Bem Viver, a gente levou anos para fazer isso, assim. Cada pessoa militava nas suas várias frentes, nas suas várias formas de entender a luta, dentro e fora da institucionalidade, inclusive. E aí foram entendendo que, poxa, não dá para lutar por uma pauta só, não dá para lutar só no seu quadrado, precisa ter um projeto de totalidade, e ao mesmo tempo esse projeto de totalidade, ele precisa ser expresso não só na institucionalidade, como siglas partidárias fazem às vezes, de só usar aquilo como um programa a cada 2 anos ali para apresentar numa eleição, mas precisa ser algo do cotidiano, dos territórios, do dia a dia das pessoas comuns, em todos os lugares do Brasil e do mundo. Então, o Movimento Bem Viver são pessoas que resolveram se juntar e criar um instrumento para promover isso. O enraizamento territorial, a capacidade de resistência, mas também de apontar uma sociedade nova a partir dessa grande aliança entre a cidade de Campo e a Floresta e todas as 1000 lutas que a gente toca. Então, a gente fundou o Movimento Bem Viver agora em outubro de 2018. Vai fazer 6 meses agora, inclusive na semana que vem. E nesse caminho... 2018, você falou? Oh, 2018 não, de 2021. Outubro do ano passado. E aí, a gente cresceu demais, cara. E tá sendo uma coisa linda, assim, quando a gente vê que, quem me acompanha sabe que eu sempre acompanhei a luta das famílias ambulantes, sempre acompanhei a luta por moradia, das famílias catadoras, da população em situação de rua, e a luta pela regeneração do cerrado e dos biomas, e acompanhava a resistência indígena desde sempre também, e a determinadas lutas do mundo do trabalho. Só que nada disso tem toda a potência que pode ter se a gente não conecta elas de forma orgânica. E aí a forma orgânica que a gente encontrou foi a criação de um movimento social que quer ser um movimento de massas, está no engatinhar numa criança, né? Pensa na história das revoluções, né? Nesses quase 200 anos aí de tanta luta para fazer as grandes revoluções que a gente viveu, que a gente conhece, que a gente se referencia. 6 meses perto disso é engatinhar uma criança, mas o Movimento Bem Viver, ele chega com ele é pequeno, mas com uma vocação de grandeza muito grande. E realmente tem sido uma grande honra, assim, poder construir com essas pessoas esse processo. Nisso a gente passa uma experiência que é sempre dura, muito intensa, né? A intensidade da nossa atuação é muito alta. E isso cansa, isso traz problemas, isso traz ataques, criminalizações, todo tipo de coisa. Mas é muito recompensador. As experiências que a gente vive, assim, quando a gente
passam um final de semana com as pessoas que topam passar os finais de semana com a gente, e elas vão lá e passam um dia com a gente no campo, lá regenerando nos sistemas agroflorestais, no mutirão para plantar seu próprio alimento, ou no mutirão de bioconstrução, construindo casas do futuro de barro, ou então depois vão lá no território indígena e vão experimentar pela primeira vez o que é a vida e a cosmovisão dos povos originários aqui, e a proposta de futuro que eles apontam. As pessoas chegam, terminam esse final de semana transformadas, sabe, Dani? E é lindo ver que as pessoas falam assim, olha, eu dividi a minha vida entre até o momento em que eu entendi esse chamado e a vida que eu levo agora, assim, sabe? Até o momento que eu tive aquela experiência. Isso é muito bonito, porque tem tantos povos originários que tratam a vida assim, né? De que a pessoa nasce duas vezes. Ela nasce biologicamente a primeira vez, que não é exatamente algo que ela que ela consegue deliberar, mas que ela nasce pela segunda vez a partir do momento que ela encontra o seu lugar no seu povo. E o Bem Viver pensa isso, né? Qual é o teu papel aqui? O que tu está fazendo aqui, sabe? O que você está nessa década decisiva fazendo nas suas relações comunitárias, na sua relação com a natureza enquanto parte dela, e o seu papel individual, assim. Então, é bonito de ver. Eu fico muito feliz de ver que o Movimento Bem Viver nasceu, está crescendo, está ganhando força, maturidade também, várias coisas. E é um sonho realizado, na verdade, também. Sempre sonhei em poder construir um instrumento como esse, assim. Estou feliz. Ô, Ti, você pode contar um pouco mais no detalhe, porque existe uma mistificação muito grande sobre reforma agrária. Então, eu já entrei em conflitos aqui algumas vezes quando eu posto esse tipo de conteúdo. Então, assim, quando a gente explica para as pessoas que a reforma agrária é algo que está garantido, né, pela Constituição, assim, deveria, né, só não está sendo executado porque a gente tem um desgoverno que não respeita a Constituição, né? Então, eu acho que seria legal a gente comentar um pouquinho como que esses movimentos se formam e por que eu estou falando que isso é transformador, além de tudo que você falou, como ele se dá na prática, sabe? As pessoas estão unidas ali, elas já integram essa visão, elas têm essas influências de outras cosmovisões que não são a do capitalismo, que são do bem-estar coletivo, né, da abundância, porque quando você divide aquilo que é essencial para cada um, você tem abundância. Quando você quer um tendo mais que o outro, subindo na cabeça do outro, você vai ter alguém que vai faltar para essa pessoa, né? Alguém que vai sentir falta de algo porque tem alguém acumulando. Então, na prática, como que esse movimento ele se estabelece, escolhe uma localidade, estabelece, como ele começa essa construção ali dessa comunidade e como essas pessoas sobrevivem, né? Se o plantio é né, para se autossustentar, ou se é possível elas terem alguma renda com isso. Enfim, essa questão mais prática, assim, para a gente entender o movimento e partir depois para aquela conexão com a política. Massa demais, Dani. Ó, a questão da reforma agrária, existe tanto estigma sobre isso, para coisas que são raciocínios relativamente muito tranquilos, assim, que a pessoa não precisa ser nem anticapitalista para compreender a importância de que a terra seja partilhada para as pessoas que nela trabalham, para que a gente consiga ter um ambiente justamente que lide com os graves problemas que a gente vive. Então, por exemplo, quando a gente lida com o desastre ambiental planetário, a gente sabe que a gente precisa regenerar o que já foi destruído, né? Então a gente precisa replantar o cerrado, replantar a Amazônia. E toda vez que as pessoas acham isso estranho, é só dar uma olhada nos estudos antropológicos que apontam o papel dos povos indígenas na disseminação da Amazônia, que fizeram essa floresta, né? Isso é uma coisa maravilhosa de se ver. Então, toda vez que a gente está falando da reforma agrária, a gente está falando de algo que é o único caminho para que a gente consiga regenerar os biomas. Porque, não sei se alguém já acompanhou, mas aqueles projetos de regeneração a frio, e aí tem organismos internacionais que tentam fazer isso, né? Fala assim, vamos fazer um reflorestamento em tal bioma e tal. E aí vai lá, até gente com helicóptero fazendo isso, tacando semente lá, a gente já viu recentemente. Mas, mesmo quando não é uma coisa marqueteira assim,
É uma pessoa vai lá e planta no espaçamento de 1 em 1 metro, então de 3 em 3 metros, com NPK químico, né? Com nitrogênio, fósforo e potássio químico, com adubo químico. E aí depois vem todo um processo ali que não inclui as pessoas. E existe o equívoco de acreditar que é possível regenerar os biomas sem que isso seja parte de um processo socialmente justo, sem que isso fale sobre a propriedade da terra. Então, olha a experiência que a gente tem. Aqui na Bacia do Descoberto, que é de onde captava 65% da água que o Distrito Federal bebia, até 2017. Depois mudou, tem outros mananciais. Aí, o que acontece? Ali é devastado pelo agronegócio. E na hora de regenerar, organismos já vieram fazendo aquele plantio lá, com adubo químico, com espaçamento padrão e tal, e que no fim das contas, quando vinha a primeira temporada de fogo, varria tudo ali, não sobrava nada, e pouco daquilo ali pegava realmente, não era tão biodiverso, não tinha um manejo cotidiano. E aí a gente via que essas experiências não funcionavam. Até que as famílias ocuparam, as famílias do assentamento Canaã ocuparam lá 11 anos atrás. Depois de 7 anos, elas conquistaram a terra e começaram a produzir. Quando elas começam a produzir, aí não é um organismo internacional botando semente ali de um estudo que ele viu que às vezes nem é a melhor coisa para o nosso bioma, botando lá, esquecendo. São as famílias trabalhando nas próprias parcelas delas, que elas lutaram anos para conquistar. E aí não é também esse plantio a frio, é um sistema agroflorestal. Enquanto a gente está regenerando aquela floresta, aquele bioma, a gente está produzindo alimento. Então, pensa que quando a gente está aqui, tem um araticum, aí tem um jatobá, e aí tem o ipê. Entre esses cultivos, entre essas plantas, tem, por exemplo, bananeira, e tem mamão. E entre os canteiros, a gente tem hortaliças plantadas ali, todas em consórcio. E elas vão justamente trazendo a sustentação financeira para as pessoas seguirem com esse projeto de regeneração. Então, a gente está plantando floresta, literalmente, está plantando água também, trazendo o lençol freático para cima, a gente está trazendo biodiversidade de volta de um lugar que era profundamente degradado. Então, o sistema agroflorestal é a grande tecnologia social de regeneração do planeta. E muito melhor do que eu vi uma coisa bem ridícula esses dias, assim, que aquele cara lá, o Elon Musk, ele estava oferecendo não sei quanto para quem criasse uma máquina de captura de carbono, sendo que nós temos as árvores, né? E as árvores fazem isso melhor do que qualquer outro caminho aqui, né, no continente que a gente conheça. E elas fazem isso a partir de um processo socialmente justo, porque dentro de um sistema agroflorestal a gente consegue regenerar o bioma, produzir alimento, trazer soberania alimentar para aquela família, trazer sustentação financeira, produzir um ambiente comunitário dentro dos assentamentos, né, numa lógica de coletivização, e ainda consegue fazer a ponte com a cidade, quando a gente consegue juntar famílias do campo com famílias da cidade dentro de uma aliança. Essa aliança é revolucionária, já provou na história das revoluções, né? O povo trabalhador da cidade com o povo trabalhador do campo tem potência para fazer revolução. E a gente faz isso no Movimento Bem Viver. A gente tem comunidades agroecológicas do Bem Viver, que são famílias agricultoras no campo, plantando em sistemas agroflorestais, chamam esse mutirão, vai a galera lá plantar os alimentos também, galera da cidade, planta os alimentos que elas sonham em comer, e toda semana as famílias camponesas que colhem levam para um ponto de encontro na cidade, onde troca esses alimentos, partilha esses alimentos e faz rodas de conversa também, faz preparação para ato. É lindo esse processo de ver, assim, é muito, muito, muito bonito. É outra lógica de convivência comunitária. E isso expressa um pouquinho do que é essa lógica da reforma agrária. A reforma agrária não é só a divisão da terra, é você conseguir, a partir desse processo de divisão da terra, você regenerar aquele bioma, trazer uma função socioambiental para aquele bioma, para aquela região ali, para aquela terra, que o agronegócio nunca seria capaz de dar, e que, inclusive, a gente está lidando com um país de concentração fundiária absurda como é o Brasil. Eu fiz uma série inteira sobre o agronegócio no meu canal do YouTube, no Bem Vivendo, Dani, onde justamente analisava isso, que o agronegócio ele é insustentável ambientalmente, ele é injusto socialmente, e ele é uma farsa economicamente também, porque essa história de que o agronegócio carrega o Brasil nas costas, que é o motor da economia, isso é falso, porque ele é profundamente subsidiado, ele vem de uma cadeia que é profundamente concentrada, internacionalizada também, e no fim das contas ele rouba o dinheiro que deveria estar indo para a reforma agrária popular, para a regeneração a partir de agroecologia e para realmente coisas que não destroem a natureza. Porque o agronegócio ele realmente é uma bomba de carbono para o aquecimento global, ele é uma bomba de violência também contra os povos, e no fim das contas é parte de um projeto político perverso de uma bancada que prefere ver o mundo ser destruído do que abrir mão do seu lucro a curto prazo ali, né? Lucro trimestral. Então, no fim das contas, assim, a reforma agrária é um caminho
que é o único possível da gente regenerar os biomas de verdade. Assim, não é delegando algum grande latifundiário bonzinho, isso sequer existe. É a gente partilhando a terra e a partir de cada pessoa no campo, povo camponês, e regenerando nos sistemas agroflorestais em imensos mutirões que conectam a cidade e o campo, produz os alimentos que estão faltando, sem veneno, e salva essa terra, salva esse planeta mesmo, assim. Então, eu trato muito isso, olha, a pessoa pode ter ouvido a vida inteira o maior canal de TV nacional falar que o agro é pop, o agro é tech, que o agro é tudo, né? Pode ter ouvido de várias formas esse estigma, né? E esses ataques a um modelo diferente do que eles defendem. Mas é só ela ter uma pequena vivência no campo que ela vai ver o que é a destruição do agronegócio e o que é a vida de um assentamento da reforma agrária, o que é a vida de um lugar de organização do povo camponês, o que é a vida no território indígena, quilombola, ribeirinho, de quebradeira de coco e babaçu, de catador de mangaba, de povo de fundo de pasto e todos os demais, assim. Existe um projeto de destruição e existe a galera que está dedicando sua vida tanto à defesa da terra quanto à regeneração dela, né? Assim, então, eu acredito que nós temos que ter algum nível de paciência para quem é da classe trabalhadora e assumiu esse discurso, essa construção ideológica do sistema, mas a gente tem que chamar essa paciência, ela tem que ser também inquieta, de chamar essas pessoas para ter essas experiências, para conhecer, tenho certeza que muda a vida delas. Ótimo convite. Vou parar de tretar e vou convidar a pessoa para ir conhecer o movimento, que eu acho que deve ter um em São Paulo, né? Eu não vi ainda, não me conectei, mas estou muito afim de ir lá e ter essa convivência, né? Como você está dizendo. E aí, vamos tentar traduzir, então, Ti, como as políticas ou as propostas agora nas plataformas, elas podem se conectar a promover esse tipo de regeneração que a gente está falando, né? De uma regeneração dos laços sociais, né? Da forma de viver coletiva e que também né, reverbera na forma de se produzir não só o alimento, mas o conhecimento, como vocês constroem, por exemplo, as escolas ali nas comunidades, que eu já vi isso, e aí no meio da pandemia, né, a galera vindo com um trator para despejar, não só despejar as pessoas, mas destruir aquilo que elas tinham construído, né? Uma coisa bem chocante para a gente aqui. Como as políticas podem apoiar? Executar a reforma agrária? É demarcar as terras indígenas, que já são um direito dessas pessoas, dessas populações que estão aqui muito antes da gente chegar, né? Dos nossos antepassados aí chegarem, enfim. Como Massa. Dani, a gente vive um momento em que a institucionalidade, o papel que o Estado tem cumprido, é um papel de servir aos que estão no topo da pirâmide, né? Um Estado burguês que serve justamente a classe burguesa. Então, quando ele faz isso, ele trata todas as leis que são progressivas e que foram conquistadas com muita luta, né, na Constituinte, na derrota da ditadura, ali desde a Direta Já, uma mobilização popular muito intensa, que avançou numa Constituição progressiva em vários aspectos, mas também tão pouco revolucionária, mas relevante, né, perto do cenário que a gente está agora. E eles tratam todos os benefícios sociais, todos os direitos sociais como letra morta e cobram de forma implacável o direito à propriedade e todas as demais coisas que protegem e defendem a acumulação de capital. Então, a gente vê a política hoje atuando contra, né? Você citou vários exemplos que são importantes. A reforma agrária, que é algo que está na Constituição. Toda propriedade, no campo ou na cidade, deve cumprir sua função social. Se está no campo, ela precisa produzir. Se ela está na cidade, ela também precisa estar cumprindo algo de acordo com os estatutos da cidade ali também. Tem que estar dentro de uma função social. Se ela não está, quem está descumprindo a lei não é a população camponesa que ocupa. Quem está descumprindo a lei é aquele proprietário ali. Ele deve garantir aquilo. Sob apenas no campo de poder ser expropriado para fins de reforma agrária, isso na cidade, inclusive também, porque a lógica do Estatuto da Cidade falava do IPTU progressivo, de uma série de medidas que chegava até depois à desapropriação também. Porque as pessoas tratam a propriedade como se fosse uma entidade, assim, um Deus, que nada pode mexer na propriedade, mesmo que ao reivindicar aquela propriedade, a pessoa esteja negando a todas as demais e causando um mal coletivo imenso. Seja quando eles especulam na cidade, fazem especulação imobiliária, seja quando eles invadem, grilam e depois se apropriam daquilo no campo. Então, a gente
tem que questionar essa lógica da propriedade privada no campo e na cidade, mas também para os próprios meios de produção, assim, a lógica da exploração da força de trabalho das pessoas. E aí, a gente vê que as políticas poderiam fazer muito bem. Não fazem porque, por exemplo, quando a gente vê todo o Plano Safra, a quantidade de recurso dele que vai para o latifundiário é imensa, a quantidade que vai para o povo camponês é pequeniníssima. É uma pequena fração e ainda é cheia de condicionantes, porque tirando alguns projetos que são importantes e que o governo atual foi cortando vários deles, a gente vê que eles, muitos, eu conheço tantas famílias agricultoras que tentam pegar algum tipo de fomento, algum tipo de subsídio, e aí, quando vai no banco, fala, olha, você só consegue isso se você utilizar o pacote tecnológico. O que é esse pacote tecnológico? É a semente transgênica, o adubo químico, o fertilizante industrial e o veneno. E aí a pessoa está entrando numa armadilha de vida, assim, que vai destruir aquela terra, que vai envenenar ele, adoecer ele, trazer câncer com tantos venenos ali, de tanta coisa que a pessoa vê, vai envenenar o bioma, vai envenenar quem consome aqueles alimentos. Então, é uma armadilha imensa, assim. Aí depois que a pessoa faz isso, entrou nesse rumo, ela nunca vai conseguir competir com o preço do latifúndio na produção das commodities, por exemplo, e vai acabar, eventualmente, sequer conseguindo viver naquela terra. E aí, a gente vê que, assim, é possível, é necessário e é urgente que as políticas sejam não só o que a gente tinha alcançado na Constituição de 88, mas que a gente consiga avançar verdadeiramente assim no poder popular, inclusive, questionando esse direito de propriedade que é tratado como sagrado, que mantém uma lógica quase colonial aqui, de uma terra concentrada que vinha desde as capitanias hereditárias, quando 13 donatários ali tinham 15 capitanias, que era o Brasil inteiro, né? E até hoje a terra ainda é profundamente concentrada no Brasil. E a gente precisa questionar isso, né? Então, as políticas podem e devem contribuir com isso, mas para isso nós precisamos fazer transformações políticas. Isso não se faz só aprovando algo no papel, que a classe dirigente já mostrou que eles conseguem neutralizar qualquer coisa que tiver no papel. Conseguem dar golpe institucional parlamentar, como deram em 2016, conseguem fazer todo tipo de coisa, né? Conseguem neutralizar um criminoso miliciano que ocupa a cadeira presidencial, neutralizar por qualquer processo de responsabilização jurídica e de impeachment, né, de impedimento do seu mandato. Então, Toda a família, né? Família, Exatamente. amigo, família, todo Exato. mundo junto, tá tudo protegido ali, não tem problema. Exatamente. Então, no fim, a história, né, que o Brasil é um dos grandes exemplos disso, mas que a América Latina e o resto do mundo inteiro também são, é de que a gente só consegue garantir os direitos verdadeiros com mobilização e luta. Só a luta muda a vida, é o que a gente grita tanto nas manifestações. Porque a luta é o fato social que muda as leis e que garante os direitos e que faz com que eles sejam seguidos efetivamente, né? Então, nós temos que intensificar o processo de responsabilização da reforma agrária, reforma urbana, isso tudo até já está na lei. Mas a gente só vai conseguir fazer isso com muita luta. E se a gente faz muita luta, a gente muda até o parâmetro das leis e a lógica, porque nós precisamos construir o poder popular. Essa lógica de uma democracia representativa, que no Brasil já foi capturada pelo poder econômico faz tempo, ela só serve a quem está no poder, só serve a quem sempre se beneficiou e se beneficia há 522 anos aqui. Então nós precisamos fazer uma transformação política relevante. E isso só se faz com uma revolução que constrói o poder popular. Eu carrego esse negócio aqui, ó, Dani, que fala assim, olha, isso aqui eu li a primeira vez quando eu estava chegando nos territórios zapatistas em Chiapas, no México. O povo lá tomou poder em 1994, até hoje se organiza em zonas autônomas, ali em caracóis, uma coisa linda. E quando eu estava chegando lá, no primeiro caracol, estava assim, bem-vindo a Chiapas, onde o povo manda e o governo obedece. Nossa, que lindo, Aquilo gente. me arrepiou, velho. Quando E é eu que falei, mudou isso, né? Quando isso mudou de, assim, milhões, 240 milhões de pessoas, sabe? E sei lá quantos mil, achando que pode fazer o que quer dessa massa toda. Quando isso mudou? Quando foi que a gente se separou tanto a ponto de... né, nenhum, sabe? A gente tinha que ser um formigueiro, um cupinzeiro, e não, sabe, um de cá, outro lá, e um brigando por um grão de terra contra o outro. É isso que a gente faz hoje, né? Mas eu vou exatamente. deixar a pergunta do Eduardo para, se der tempo, Eduardo, porque eu estou preocupada com o tempo, que eu quero o seguinte: eu quero que o Thiago fale da candidatura coletiva, porque é uma das coisas que eu mais amo assim, nessa nova configuração é que é a possibilidade dessas candidaturas coletivas.
eu tenho muitos exemplos de pessoas que eu apoio e que eu confio plenamente, que estão me representando lindamente. Então, a gente precisa mudar também essa visão das pessoas de que político não presta. A gente elegeu pessoas muito erradas. Então, eu quero que ele fale um pouco dessa candidatura, né? Em qual partido vocês estão e tal. Mas antes disso, só um último detalhe. Alguém desses poderes todos já apoiou o movimento Bom Viver em algum momento dessa tua jornada? Vocês tiveram algum tipo de apoio? Olha, isso é massa de ver, de que o Movimento Bem Viver ele foi fundado agora em outubro do ano passado, então é uma caminhada curta. Mas ao longo da nossa história de luta e de vida, a gente teve as pessoas que assumiram a ocupação da institucionalidade como um ambiente a mais de resistência, que não se venderam a ela e que seguem pensando uma lógica de atuação popular. Então, os parlamentares da esquerda, principalmente da esquerda radical, vira e mexe e colabora com alguma coisa. Por exemplo, nos dias que eu fui preso ano passado das 2 vezes, tinham parlamentares da esquerda lá. Na primeira vez foi um deputado distrital aqui, o Fábio Félix, que é um grande parceiro de luta. E quando eu fui preso a segunda vez, tanto ele estava, como também estava a deputada federal Natália Bonavides, também do PT, que passou PL contra os despejos também, muito dedicada a essa luta por moradia, por reforma urbana também. É uma galera que apoia, assim, né? O próprio PSOL, ele já apoiou com advogados e tal. Outras forças também, dentro dessas composições partidárias da esquerda radical, a gente consegue construir junto vários momentos. A gente faz grandes atos, manifestações junto com o PCB, junto com a Unidade Popular, junto com vários grupos, né? A esquerda no Brasil é muito fragmentada, mas em momentos em que existe uma criminalização, um processo de luta muito acirrado, se tem uma relação de confiança mínima, as pessoas respondem bem, assim, e realmente não costumam falhar. Mas, fora isso, tem todo o cotidiano, né? E tomara que a esquerda se una mais e consiga construir mais. Nós precisamos construir isso, né? Mas dos representantes do Estado ali, dos representantes da classe dirigente, não dá para contar com nada. Ao contrário, eles fazem tudo o que podem para impedir. Então, perseguem as feiras, eles perseguem os trabalhadores camponeses, eles perseguem os trabalhadores ambulantes, despejam as famílias que estão lutando por moradia. É terrível. Eles querem destruir o mundo, né? Que medo, né? Quer dizer que incomoda. Então, vamos falar dessa candidatura coletiva, como que vocês estão vindo as propostas. Eu estou de olho no relógio, porque agora voltou a ter 1 hora, então... Nem sabia. A gente tem 10 minutinhos, eu acho que a gente tem. É a primeira live do ano, eu estou meio insegura quanto a isso. Então, eu quero saber mais da proposta de vocês, né? Por qual partido vocês vão ter apoio, enfim. Massa, Dani. Nós, enquanto Movimento Bem Viver, tomamos uma decisão, que a gente ia fazer um grande encontro juntando cidade, campo, floresta, e entre as famílias indígenas, famílias camponesas, famílias ambulantes, famílias sem teto, famílias e lutadores das mais variadas lutas que a gente toca, a gente ia tomar uma decisão. Se a gente ia ou não encarar essa tarefa de hackear e transformar o sistema político. Isso se faz através de uma lógica de estar ali para lutar, não ceder em nada, não se acostumar nunca e fazer daquilo dali uma ponte para tirar o poder daquele mármore, daqueles ambientes terríveis e tentar trazer a lógica do poder popular, na perspectiva comunitária territorializada. Então, o mandato coletivo, ele vem como esse instrumento. O mandato coletivo é você pegar 3 eixos, né? Primeiro, você pega e desconstrói aquela ideia do parlamentar. Não tem salvador da pátria. Nunca teve e nunca vai ter. A gente só consegue fazer uma transformação se for a partir da coletividade, a partir de uma lógica de consciência de classe de massas. Então, nem é muito pedagógico na hora da eleição a gente falar tal pessoa vai salvar a gente e tal, porque a gente tenta semear justamente o contrário ao longo da vida, né? É só o povo que salva o povo, né? Então, a gente vai tentando mobilizar e aí, no mandato coletivo, desconstrói essa lógica do parlamentar. Ao invés de um deputado, são co-deputados. E essas pessoas dividem salário, não tem hierarquia na tomada de decisão. Quem empresta o CPF para a Justiça Eleitoral, e a gente trata assim, a pessoa empresta o CPF, ela não tem mais poder que as demais pessoas. E sequer essas pessoas tomam as decisões, porque além de desconstruir essa lógica do parlamentar, numa lógica genuinamente coletiva, ela toma as decisões em assembleias populares, nos territórios. Então, essa lógica não de democracia participativa, é democracia direta mesmo. O povo manda e o governo obedece, né? E aí a gente, então, nas assembleias populares, toma as grandes decisões estratégicas. No cotidiano, elas vão sendo traduzidas em pequenas compartimentalizações dessas decisões, que aí, às vezes, vai dar para acionar as assembleias, às vezes vai estar seguindo as diretrizes gerais das assembleias. E, além disso, é uma convergência de várias lutas.
Então, no mandato, nos mandatos coletivos daqui, nas pré-candidaturas dos mandatos coletivos do Bem Viver, eu falo que é um sonho realizado, por quê? Porque a gente tem no mesmo mandato, a gente tem um mandato para distrital e um mandato para federal, duas pré-candidaturas. No distrital são 9 mulheres, é a mandata feminista do Bem Viver. Aí é uma mulher indígena, que é a Nildes Cariri Chocó, uma mulher camponesa, que é a Vitória também, uma agrofloresteira jovem, fantástica, que acabou de fazer 25 anos ali, está lá ensinando agroecologia, permacultura para as pessoas. Além disso, tem a Ananda, que é uma geógrafa, doutora, grande militante da cidade, que já lutou, fez tanta ocupação de moradia comigo. Além disso, a gente tem lutas importantes também expressas, não só a Cidade de Campo e Floresta, mas a gente tem a Cássia, que é uma lutadora do CCBB, da ocupação do CCBB, dessa luta aí que todo mundo viu, da luta que eu fui preso. A Cássia também apanhou muito lá, sofreu muito e está na luta com a gente para entrar no parlamento e olhar de frente para aquele governador que despejou a casa dela 10 vezes no ano passado. 10 vezes. E ela vai olhar ele de frente e falar, olha, a gente veio aqui para mudar esse mundo, que você nunca mais possa fazer isso. Além disso, a gente traz a luta da juventude climática, que é da maior importância, tem a Belle. Aí a gente traz a luta das famílias ambulantes, tem a Juliana Ferreira também, que é ambulante na rodoviária do Plano Piloto aqui, está o tempo todo no corre, na luta contra um sistema que tenta elitizar os centros urbanos, né, expulsar o povo trabalhador cada dia mais. A gente também traz outras lutas importantes, né? Aí traz a Luana trazendo a pauta feminista, traz a Maria Carol trazendo a pauta de negritude, a Lalesca trazendo a pauta LGBT, e essas 9 mulheres viram esse mandato feminista do Bem Viver, disputando uma pré-candidatura para deputado distrital aqui. Nunca um mandato coletivo foi eleito no DF, e a gente espera que seja a primeira vez, temos potência para isso, vamos lutar muito para isso. E, além disso, no mandato federal é o que eu faço parte. Aí tem eu trazendo a perspectiva da cidade, aí tem a Chiquinha, uma senhora agrofloresteira também arretada, massa demais, trazendo a perspectiva do campo. Aí tem o Ururaí, que é o pajé do povo Cariri Chocó aqui da aldeia, que é uma pessoa inspiradora. Aí a gente tem a Vânia Santos, que é uma grande liderança da ocupação do CCBB também. A gente tem a Josi Nunes, que é uma grande liderança do movimento de ambulantes também. Aí a gente tem o Eduardo o Teodoro, que é um militante da juventude climática, que dá palestra na escola. Foi ontem com a gente dar palestra na escola para falar sobre a transformação do mundo, no papel da juventude nisso, né? Aí a gente tem a Luciana Palhares trazendo a luta de negritude feminista, a gente tem o Trevo, que é um palhaço, trazendo o trabalho da arte e cultura, uma coisa linda, assim, inspiradora, e a Bruna Borba trazendo algo que é transversal a todas as nossas lutas, que é a libertação animal também. Que a gente quer a libertação animal e a libertação humana, né? A Então, treta que eu arrumei hoje foi disso. foi isso, olha aí. A E é treta isso, do dia. a configuração é essa, Dani. 2 mandatos coletivos com 9 pessoas em cada um, juntando cidade, campo, floresta, as lutas mais importantes e indo para cima, assim. Nós estamos indo para transformar mesmo, assim. Não esperem um mandato comportado, não esperem gente que vai se acostumar. Nós nunca faremos isso. A gente quer tomar decisão lá nos territórios e a gente quer ocupar aquele lugar ali e fazer o maior enfrentamento possível a esses que querem destruir o mundo, enquanto couber a nós aquela tarefa ali. Mas a transformação, a revolução se dá lá fora, né? Qual partido que vocês saem? Qual que tem que Pronto. ter? Há mais de 10 anos atrás, eu me filiei ao PSOL, e as pessoas do movimento Bem Viver, elas não necessariamente precisam ter filiação partidária, mas as pessoas do movimento Bem Viver que são filiadas a um partido são filiadas ao PSOL. Na decisão de que a esquerda ela é bastante fragmentada, a gente respeita muito várias construções, mas o PSOL está entre os partidos da esquerda radical, que a gente admira muito, tem PSOL, PCB, OP, PSTU, vários outros. Ser da esquerda radical e não fazer conciliação de classe para nós é importante, com o agronegócio, com as mega mineradoras, senão essa lógica do modelo de desenvolvimento mantém a gente nessa lógica colonial para sempre. Então, para nós é importante falar de uma revolução e falar da transformação radical do nosso modo de vida. Mas, entre os partidos da esquerda radical, o PSOL é o único que tem um setorial ecossocialista, que acredita nessa potência do ecossocialismo como um caminho de transformação. Então, a gente constrói o PSOL a partir dessa perspectiva. E aí, é a partir por onde está saindo a candidatura, pré-candidatura federal da Sônia Guajajara, de várias outras pessoas, e estamos nessa linha. Estamos nessa linha de cidade, campo, floresta, aí, ocupando, sem se acostumar nunca, sem aceitar que nossa revolução não vai acontecer e por isso fazer aliança com todo mundo. Nós não acreditamos nisso. Assim, a gente sabe a responsabilidade histórica que a gente tem de derrotar o Bolsonaro nessas eleições, isso é uma prioridade, mas se a gente faz aliança demais, sequer a gente consegue ter um projeto longevo e de transformação real para a sociedade. Então, nós queremos apontar que, para além das decisões táticas que as pessoas tomem agora nessa eleição, porque precisa derrotar o Bolsonaro, a gente nunca pode deixar de sonhar e de construir no cotidiano um horizonte radical de transformação, porque o capitalismo precisa ser derrotado nessa década para a gente deter o desastre ambiental planetário. Isso a gente não faz se aliando a eles, isso a gente faz apontando um outro sistema, né? Um outro modo de vida, assim.
E Eu estamos dando o acredito, nosso melhor nessa missão. acredito muito que você é uma dessas pessoas que, para mim, são as sementes espalhadas, que já estão criando uma nova forma da gente viver bem, né? E mostrar que tem sim outros caminhos muito melhores do que esse que o capitalismo trilhou e que a gente sabe onde ele está levando, né? É um abismo, às vezes vai um pouquinho mais devagar, mas agora deu uma acelerada que Nossa Senhora, né? Olha, muito feliz, eu tô com medo, eu queria muito a gente poder ter um papo sobre ecossocialismo, Sim, vamos marcar, mas Dani. muito mesmo, mas agora eu acho que a força vai ser esses temas, que nem esse primeiro tema que a gente trouxe e tal, que as pessoas entendam o que elas precisam avaliar, sabe? Nessas eleições. Então, eu acho que esse é o legado mais importante que eu posso fazer nesse momento. E depois eu quero muito conversar com você. Eu preciso maratonar o seu canal. Então, gente, tem muita aula ali, né, no YouTube, tem muita hora dedicada, tem muito conhecimento. Muito obrigada. A gente teve até uma contribuição aqui inaugural desses Ó, que massa. selinhos. E só que esses selinhos, eles precisam juntar US$ 100 para a gente poder receber. Então, eu agradeço muito a pessoa que inaugurou. E agora eu vou ter que botar um fogo nisso em todas as lives e tal, para a gente poder resgatar esse valor e poder, né, reverter em benefício aí para os movimentos que merecem, né? Seja o seu, seja o que eu apoio muito do G10 Favela aqui, da galera, enfim. Olha, querido, fica à Massa. vontade para me mandar materiais, tá? Tudo que vocês precisarem de apoio. E estamos junto, né? E realmente me sinto muito honrada aqui, agradecida. Fale o que você quiser aí, faça o seu chamado. Valeu, valeu, Dani. Agradeço muito pelo convite que você fez. Eu acredito que é muito massa poder trocar essas ideias. E, companheirada, a vida ela aperreia, né? Como diz o Guimarães Rosa, ela aperta e esfria. É, esquenta, esfria, aperta e afrouxa, sossegue e desinquieta. Mas quando a gente consegue canalizar toda a frustração de ver um sistema que explora, por exemplo, destrói a natureza, consegue canalizar essa indignação para uma ação construtiva de uma nova sociedade no lugar dessa, aí a apatia, o desânimo, o desespero, o adoecimento, ele vai tomando um outro caráter, um caráter de luta coletiva, um caráter de cura coletiva, e é uma caminhada recompensadora. Eu recomendo demais, assim, para quando a gente gera consciência sobre o que está acontecendo no mundo, quem tem consciência social, ela ou a gente canaliza para um processo de transformação, de enfrentar esse problema de frente, ou o caminho acaba sendo muito de adoecimento, assim, isso tem pegado muita gente. E eu recomendo que vocês não aceitem isso, assim, não aceitem que esse sistema vá drenando a energia de vocês, porque eles falam que vocês não sabem nada, que vocês não têm poder nenhum, que vocês não têm talento nenhum, e quando a gente aflora na coletividade, a gente vê o quanto de talento que a gente tem, e vocês podem contribuir decisivamente para a nossa revolução. Vamos nessa, companheirada. Quem quiser, me manda mensagem aí na DM. A gente segue o canal também, segue o Movimento Bem Viver, que é a nossa ação coletiva. Obrigado, Dani. Recomendo muito o trabalho da Dani aí também, companheirada. Quem está acompanhando aí, não conhecia a página dela também, sigam o trabalho dela e nós estamos juntos. Então, bora transformar esse mundo, guerreira. E quem não tirou o título ainda, corre, né? Para tirar esse Sim, título, pelo amor de Deus. é Porque isso aí. esse homem não devia nem ter entrado. Como é que a gente permitiu que ele entrou? Então, a gente precisa tirar ele imediatamente. A gente não pode ter a menor dúvida de que esse homem precisa sair dessa cadeira urgente. É isso aí. Obrigada, Ti. Obrigado, Fora Dani. Bolsonaro, pelo amor de Deus. Valeu, companheira. Tamo junto, viu? Um abraço, pessoal. Tchau.